Oi, pessoal. Agora eu quero falar pouquinhas coisas, simplesmente coisas aleatórias do dia a dia, coisas aleatórias do dia a dia. Então, você já viu entre irmãos aquela coisa, mãe, o fulano tá me batendo, mãe, o fulano me bateu. Aqui em casa, a Mônica, quando era pequena, ela ela dava a ordem para o Silvio Demarques e ele achava ruim por ele ser o mais velho. Se eu deixava ela em casa para cuidar dos irmãos, ela dava a ordem, mandava ele fazer mesmo serviço. Quando eu chegava, ele falava, mãe, por favor, não dê a ordem para a Mônica cuidar da gente não, que ela manda em mim, ela acha que ela é mãe. Mas quando um dia eu precisei que ela fosse mãe, ela foi, não tinha celular para me ligar. Eu ensinava para meus filhos, quando chegar alguém em casa que vocês não conhecer, que bater na porta ou que chamar, porque sempre tinha uma cerca, mas se chegar de entrar e bater na porta e chamar, pergunta quem é. Se não conhecer, não abre. Só abre se conhecer a voz. Se não conhecer para a voz, para quem quer que seja, não abre. E eles não abriam. Um certo dia eu precisei e quando chegar à noite, se nós não tiver chegado quando a gente saía, que era para voltar, que acontecia alguma coisa, um imprevisto na estrada, que não chegava a tempo, se a gente não chegar mais cedo, jantem mais cedo, arruma a comida mais cedo, jante mais cedo, vai todo mundo, escova os dentes e vão deitar. Todo mundo vai deitar cedo. Apague a luz para não pensarem que tem gente que tá, tudo apaga a luz para saber que você está dormindo. Tá, e assim ela fazia. Só que, desculpe, eu fui procurar uma caneta aqui e erguei aqui alguns rascunhozinhos que às vezes eu faço para não esquecer. Aí, o meu filho falou isso e ela gostava de realmente dar ordem. Quando foi um dia, a gente precisou mesmo ficar. Quando eu cheguei, ela sempre quis dar ordem, sempre quis, digamos assim, ser a mãezona. Eu achava que ela ia ter uns 4 filhos, porque gostar de mandar e dar ordem, mandar fazer, era com ela mesma. Mas seu dia, ela falou, bom, todo mundo já sabe do seu serviço, vamos os meninos arrumar para ir para a escola, o Silde vai levar, e eu vou ficar cuidando da casa. Avisa a minha professora, Silde, a gente não chamava o nome todo, chamava tudo metade do nome. Apelido também nunca gostei, sempre odiei, porque eu não gosto do meu apelido, não coloquei apelido nenhum filho, nenhum neto, não aceitei ninguém. Então o nome era grande, não gosto, eu nunca gostei de nome composto. Meus netos têm, mas os filhos que escolheram, eu não dei palpite a ninguém, porque o filho é deles, e quando o filho era meu, não aceitei ninguém dar palpite. Coloquei os nomes que eu queria, os nomes que eu inventei, do jeito que eu quis, e não aceitei ninguém dar palpite. Então, chamava metade do nome. Então, ele, Silde, você vai para a escola, fala para a professora que eu não pude ir porque eu estou tomando conta da casa, que o meu pai e minha mãe viajou e eu fiquei em casa e eu estou cuidando do serviço. Fez almoço para eles, fez café da manhã, deu café da manhã para todo mundo, o irmão ajudava, contava os dois sozinhos, os dois faziam junto. Aí ele quando chegou da escola, ajudou ela, então eu colocava os 2 mais velhos num horário e os 2 mais novos no outro, o mesmo horário, porque cada um era num colégio diferente. Lembro até hoje. O Silvio e a Mônica estudavam no Colégio Castro Alves e o Charlie e a Neuce estudavam no colégio... Estava lembrando o nome agora, fugiu da mente. Mas na época só tinha esses 2. Eu esqueci o nome agora, mas se eu lembrar eu falo no final. Se não lembrar, outro dia eu falo. Era o Castro Alves, o Silvio Demarque e a Neuce Mônica. E o outro que eu esqueci agora, quem assistir, principalmente quem morar em Cerejeira, vai saber disso. Só tinha 2 na época. Floriano Peixoto, lembrei, era esses. Então, aí assim ela fez. Quando nós chegamos, ela tinha lavado até roupa. Gente, eu quase morri quando eu vi aquela roupa no varal. Era puxando água no poço. Se aquela manivela do poço escapa na cabeça dessa menina e aquele balde, ela de uma certa forma caísse do poço, quando chegasse, ela não existia. Mas olha, se eu falar para vocês, era roupa lavada à mão. Não lavei de novo, não precisou. Então, ensine aos seus filhos a cuidar da casa. Eu ensinei meus filhos com tanto capricho. Eles falavam assim, mãe,
Se eu não fizer bem feito, eu falei, se você não fizer bem feito, vocês fazem de novo, até ficar do meu jeito. Enquanto não ficar, vocês não vão parar de fazer. Eu nunca fui fazer porque eles fizeram mal feito. E nunca deixei o mal feito dizer que estava bom. Não estava, não estava. Eles faziam, se fosse preciso 10 vezes, faziam 10 vezes. Eu cansei de me sentar para eles fazer o serviço. Sabe por quê? Porque num dia que eles precisassem morar sozinhos, não tivesse ninguém, que não tivesse sozinho, não tivesse com quem contar, ele não passava apuro. Sabiam cozinhar, sabiam lavar, passar. Quem não fez, porque ficou um prisma, mas todos os 4 sabiam. Então, os 4 são ótimos na cozinha, cozinham muito bem. Então, meu neto um dia falou, vó, você sabia que a tia Mônica cozinha melhor do que você? Ou seja, o discípulo superou o mestre. Eu falei, meu filho, quando o mestre é bom, os discípulos têm mesmo que superar. Ele achou que eu ia ficar sem graça. Não, não fiquei. Sabe por quê? Porque eles são melhor do que eu. Falava assim, vocês não precisam ser igual a mim. Aí eles pensavam, então a gente pode, não, vocês precisam ser melhor do que eu. Então, quando eles estudavam, tirava 10 na prova, ótimo, continue assim, continue sendo um dos melhores, não precisa ser o melhor de todos, mas tem que ser um dos melhores. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, por isso que meu esposo fazia aquela compra e fazia todo o nosso gosto, e os meninos prevaleciam, ele falava, nega, eu passei tanta vontade de comer um tanto de coisa que eu não pude, era uma dificuldade tremenda, meus filhos querem comer agora, deixa eles comer, e eu deixava, eles escolhiam, só quando ele chegava com um pacote de bombom para cada um, aquele bombom sonho de valsa que era caríssimo, na época até hoje é caro, mas naquele tempo era mais, né, e só tinha aquele, ele trazia um pacote, não, vamos esconder, vamos comer aos poucos, não comem tudo de uma vez, e aí a irmãzinha caçula sempre vencia eles, ela comia mais rápido, aí quando os outros comiam, guardava, né, para comer depois, ela ficava com o olho comprido, ele morria de dó. É isso aí, outro dia eu conto sobre brigar, um fazer a coisa errada e os outros querer cobrir por tudo, mas acho que eu vou falar mais um pouquinho aqui, não, mas no próximo. Beijo, até a próxima.